Ok, minha gente, já de volta conversando com o Padre Jorge numa semana de feriado em Teresópolis, né? Santa Teresa, padroeira do nosso município, no próximo domingo. E Nossa Senhora Aparecida, dia 12, quinta-feira, padroeira do Brasil. Por que nós temos dois padroeiros, Santo Antônio e Santa Teresa? Quem chegou primeiro? Quem é o padroeiro realmente? Como é que é essa história? Então vamos lá. Antes do dia 15, que é domingo próximo, nós temos dia 12, que nós conversamos antes, que é Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, decretado esse presente para o Brasil com o Papa Pio XII, depois confirmado com hoje São João Paulo II, em 1980. E é bonita a história de Nossa Senhora Aparecida, né? O nosso imperador, antes de proclamar a independência do Brasil, no Ipiranga, entra na pequena ermida, ali no caminho para São Paulo, e pede a bênção a Nossa Senhora. A princesa Isabel coloca Nossa Senhora Aparecida como a imperatriz do Brasil. E nós celebramos solenemente, aqui em Teresópolis também, este dia. A programação que eu dizia para o meu amigo Carcena, juntando a festa de Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa, também em defesa da vida. Começará às 7 horas da manhã com uma corrida pela vida, né? Camisa defendendo a vida. Na quinta-feira. Na quinta-feira, 7 horas da manhã. Sairemos da igreja Santa Teresa, vamos até ao alto e voltamos. Missa, 8 horas da manhã. Missa, 10h30 da manhã. Depois da missa, um almoço na praça, e teremos também a apresentação daquelas jovens lá da Casa Inovadora da Beiralinha. Ah, da Beiralinha? Isso, porque... Da Casa da Inovação. Isso, porque eles pegam instrumentos, fazem instrumentos... Isso, eu conheço o coral deles. Então, eles já se apresentaram na jornada e vão se apresentar também no dia 12, Dia da Criança, lá na nossa praça. E depois, às 3 horas da tarde, outra missa especial. Logo após essa missa, nós sairemos com muitas mães grávidas, muitos bebezinhos, pelas ruas aqui do centro, provando que nós amamos as crianças. Quer ver o padre feliz, Padre Jorge? É quando as crianças começam a andar na igreja, vão até lá, ficam perto do padre, porque criança é vida, criança é o recomeço, né? É o futuro. Então, no dia 12 teremos essa também grande manifestação em defesa da vida. E encerraremos esse dia 12 com a missa às 18h30. Aí nós partimos... Mas missa na igreja de Santa Teresa. Igreja de Santa Teresa. As outras também vão ter missa. Provavelmente, né? Mas essa é uma programação especial dentro da festa de Santa Teresa, começando 7 horas com a Corrida pela Vida, missa 8, missa 10h30, almoço na praça, depois 3 horas... Caminhada pela Vida, encerrando às 18h30 com outra missa. A pergunta, nós somos privilegiados, nós temos o grande Santo Antônio, que em Pádua, também em Lisboa, é chamado o Santo. Nem se fala Santo Antônio. É o Santo. O Santo, né? Nós sabemos da história aqui de Teresópolis, que toda essa região se chamava Freguesia de Santo Antônio. Freguesia de Santo Antônio, a paróquia de Santo Antônio, primeira paróquia de Teresópolis, né? Antes de ser elevada à cidade de Teresópolis, nós já tínhamos essa paróquia. A outra paróquia era em Magé e depois só em Friburgo. Então, a igreja de Santo Antônio começou todo esse povoado aqui, depois a paróquia de Venda Nova também, ali Nossa Senhora da Conceição. E quando a cidade é erigida, né, esse povoado, a freguesia de Santo Antônio é erigida como cidade em 1893, ela ganha nome, então, em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, este nome de Teresópolis. Colocando, ainda já tem a igreja lá no centro, a cidade que começou no alto começa a crescer também na várzea, né? Isso o nosso Vanderlei sabe de cor e salteado, como eu gosto de sentar com ele e conversar sobre isso. Então, Santa Teresa se torna a padroeira
também de Teresópolis, sem esquecer o primeiro, o nosso grande Santo Antônio. A igreja atual de Santa Teresa é inaugurada em 1940. 1940, a nossa matriz é inaugurada. E assim a gente fica com esses dois santos. Santo Antônio, dia 13 de junho, e Santa Teresa, dia 15, já é um feriado por causa do Dia dos Professores. Então, temos esses dois intercessores. O santo dos pobres, o santo daqueles que precisam de uma graça especial na sua vida, e Santa Teresa, a doutora da igreja, com as suas palavras, com seus ensinamentos, com seus escritos, transformou o Carmelo, e todos que chegam ao conhecimento da história de Teresa também participa de uma metanoia, participa da corrida de uma mudança para a sétima morada, que ela diz, né? O caminho da sétima morada. Você vai percorrendo a via, né, do castelo interior, de você se reconhecer como você está, identificar o que precisa ser mudado e prosseguir até a sétima morada, que é a perfeição. Número 7 sempre é a perfeição. A história de Teresa, ela, apesar do sofrimento, mas a história dela é uma história de muita esperança, de muita fé, de muita luta pelo cristianismo. Com certeza. E a Santa Teresa, né, os santos são pessoas extraordinárias, né? E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você também é chamado a ser santo no seu dia a dia. O Papa Francisco escreveu um livro que dizia uma imagem de uma mãe no fogão, a imagem de um pai saindo às 5 horas da manhã para trabalhar, né? E ele questionava: você já imaginou você santo e como seria a sua imagem? Então todos nós somos chamados a essa perfeição dentro dos santos. Santa Teresa entra para o Carmelo pensando em viver tranquilamente. E quando ela chega no Carmelo, ela se depara com uma realidade, e ela é uma mulher forte, uma mulher que escrevia para o Papa e chamava a atenção do Papa, como Santa Catarina. Ela que chegou a um ponto que ela brigou com Deus também. Ela, numa carruagem, indo fundar um outro Carmelo, uma tempestade à noite, e ela, sempre muito forte, muito corajosa, sai da carruagem para ajudar o cocheiro a trocar a roda da carruagem que tinha quebrado. E quando ela está ajudando, o ferro da roda rasga um pedaço do seu hábito e fere a sua pele, cortando mesmo, sangrando. E ela vira para Jesus e diz assim, vira para Deus e diz: por isso que o Senhor tem poucos amigos. Por isso que o Senhor tem poucos amigos. Ser amigo de Jesus requer força, coragem, que Ele não dá moleza para nós não, né? Se você quer sombra e água fresca, não pegue o caminho estreito. Mas o caminho estreito, o caminho não é sofrimento, mas é uma identificação com aquele que sofreu por nós, nos leva à vida eterna. E Teresa é essa grande mulher que não só reformou o Carmelo feminino, mas também juntamente com São João da Cruz, reforma a parte masculina. Qual o primeiro padroeiro do Brasil? São Pedro de Alcântara, né? Padroeiro da nossa catedral em Petrópolis. E São Pedro de Alcântara, que era o confessor de Teresa, ela sempre forte, como eu estou falando, né? Uma mulher forte. Ele era muito magrinho, muito magrinho. E ela chamava São Pedro de Alcântara de graveto de Deus. Você é um gravetinho de Deus, de tão magro que ele era. Então era uma mulher, para a época dela, que fez a diferença. Uma pessoa que fez a diferença. E hoje nós colhemos os frutos, né? Até hoje nós colhemos frutos de Teresa, de Santa Teresinha, São João da Cruz, de Santo Antônio, né? Esses santos que, se você me permite, meu irmão, também tiveram
12 semanas. 12 semanas. E ninguém ceifou a vida deles com 12 semanas, né? Estão fazendo a diferença aí no mundo até hoje. Até hoje. Santo Antônio vai dizer, né? O homem é eterno quando suas obras permanecem. E as obras desses heróis permanecem. E os heróis também da história, né? Tiradentes e outros aqui do Brasil permanecem, né? Homens que fizeram e mulheres que fizeram a diferença na sociedade e também na igreja. E que continuam fazendo. Que continuam fazendo. A gente tem missionários no mundo inteiro que inclusive morrem assassinados aí em regimes autoritários. Agora mesmo nós tivemos as freiras na Guatemala. Guatemala. Né? Aquele episódio que aconteceu na Guatemala, que aliás nem tem mais religião na Guatemala, que acabaram, né? O ditador falou, não tem religião, a religião aqui sou eu. Isso aí. Essas freiras, elas foram sequestradas, algumas foram mortas, e são pessoas que fizeram a diferença e não foram cortadas com 12 semanas. Sim, sim, sim. E com essa história terrível que a gente está vivendo, guerra na Ucrânia, guerra nos países árabes, a gente vê quantos homens e mulheres, médicos, enfermeiras, que estão dando a vida lá para salvar a vida. Ontem foi impressionante o resgate de uma criança com vida que eles tiraram dos escombros, que estava no colo da mãe. No Afeganistão. A mãe não sobreviveu, mas eles conseguiram tirar aquela criança para a vida. E como o mundo inteiro fica feliz. Quando, não só uma criança, quando se acha 2, 3 dias, 4 dias, alguém debaixo dos escombros com vida, o mundo vibra. E como nós não vamos vibrar com o choro de criança? Com a alegria de uma criança? Com uma ultrassom que você ouve o barulhinho do coração de uma criança? Eu vi ontem também aquela matéria sobre a Ucrânia, os médicos. Não sei se você viu. Vi. O semblante do médico quando o soldado morre, né? O semblante dele, né? Quando ele viu que não tinha jeito, que o cara ia morrer, e morreu mesmo. E outra coisa, é crueldade demais. Você bombardear um hospital, você bombardear um orfanato, você bombardear qualquer lugar, qualquer coisa, né? Qualquer ambiente, mas esses lugares que algumas pessoas estão dando a vida para salvar vidas, são ceifados. Escolas, orfanatos, asilos. Isso é uma coisa, desculpa a expressão, uma coisa diabólica. Porque hoje, por exemplo, eu tenho mantido contato com a Bianca, né? Você já conhece, que é uma jornalista, minha amiga, que mora em Israel. Até vou ver aqui. Gente, tem uma opção de pessoas aqui fazendo pergunta ao Padre Jorge, mas está fugindo do contexto, né? Do que é do que a gente vem falando hoje. Até ver se ela já me mandou alguma coisa aqui. E ela estava dizendo aí o que está acontecendo lá. Não, ainda não mandou nada para mim. O que está acontecendo lá, e que hoje Israel está atacando, mas bombas estão explodindo na Cisjordânia, na cidade de Gaza, aonde está o povo, a população. Quem está morrendo são mulheres, homens, crianças. É a população que está sofrendo. Dom Gregório costuma contar uma historinha que na briga de 2 touros bravos, né? 2 touros, quando se enfrentam, quem morre é a grama. Quem fica destruído é a grama, não é? A briga de 2 grandes líderes, quem morre é o povo, os mais fracos, os mais necessitados. Por isso que a gente precisa rezar e fazer a nossa parte. Fazer essa mudança de pensamento, sentimento, dentro de um conceito de vida, de salvação e da alegria. Se você me permite, uma cena que no Antigo Testamento, no Evangelho de São Marcos é tratado. Vem um cortejo muito triste com uma senhora viúva, a viúva de Naim, com seu filho único morto.
e encontra um outro cortejo com Jesus e seus discípulos dançando, pulando, e Jesus toca naquele esquife e o menino ressuscita, né? Ontem eu pensei muito nisso, quando todas as cenas de violência, do terremoto, tudo, e depois a bela festa, o testemunho de milhares de pessoas no Círio de Nazaré. E cada um rezando pela sua intenção, agradecendo no Círio de Nazaré e também colocando essas situações mundiais. Como é diferente quando você está num grupo do bem. Aquela multidão que caminha mais de 4 horas agarrados numa corda, de joelhos, levando casa, fazendo ali o seu testemunho de fé. Um ajudando o outro, dando água, dando uma coisa para proteger o joelho, um sendo um suporte para o outro, enquanto no outro cortejo, no outro lugar, estão matando, estão destruindo. Isso é muito triste. Muito triste. Agora, eu ouço falar muito, padre, que é fim dos tempos, sinais, que Jesus vai voltar. É isso que está acontecendo? São sinais? Porque aí entra uma dúvida muito grande na minha cabeça, que guerras sempre existiu. As guerras, elas vêm desde o início de toda a história, inclusive bíblica. Você vai ler a Bíblia, sempre teve guerra. Os bárbaros, né? Mesmo antes do Cristo. Sim. Toda a história antes do cristianismo, dos povos, né? Sempre houve guerra. Mas quando surge Jesus Cristo, onde as civilizações se abrem à mensagem do cristianismo, aqueles que eram bárbaros vão se tornando humanos. Sim. Porque quanto mais humanos nós somos, mais divinos nós nos tornamos, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente vai vendo coisas terríveis, né? Sim. Né? E em cada tempo surge pessoas também como heróis, como os mártires, como homens e mulheres da sociedade, que a gente ouve testemunho, que esconderam alguém no porão da sua casa, né? Como os santos, heróis, mártires que testemunharam a fé. Então, hoje, nessa dificuldade que nós estamos, nós venceremos dando testemunho da nossa fé e vivendo um martírio branco, vivendo como aqueles homens e mulheres que defendem a verdade, defendem a vida e defendem uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Olha só que beleza o nosso Brasil, a nossa Teresópolis, né? Não vamos entrar nas questões administrativas e políticas, mas que paraíso que nós vivemos. Olha que nós estamos aqui livres, conversando. Nós estamos as igrejas com as portas abertas, crianças passeando na praça, famílias passeando, e a gente pensa que em outros lugares eles não têm água, não têm teto, umas casas feitas de barro, né? Entendeu? E então nós agora devemos rezar, agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede e pedir que aqueles homens e aquelas mulheres que promovem a discórdia, a guerra, possam passar por uma metanoia e ajudar, porque tudo passa. O fim do mundo vai ser minha morte, que não é morte para mim, né? Nós que cremos na ressurreição e na vida eterna, é apenas uma passagem para um mundo melhor, mas a gente vai prestar conta disso tudo. Então, meus amados filhos e filhas que nos assistem, que nos ouvem, vamos trabalhar pelo bem, vamos trabalhar pela vida. Bom, antes da gente encerrar, só resumindo então, como vai ser do dia 12 ao dia 15. Dia 12, como eu disse, essa grande festa pela vida. Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e a mãe da vida, que é a vida com letra maiúscula, Jesus Cristo. Depois, o grande dia,
dia 15, um domingo, onde nós teremos várias missas lá na Matriz, 7 da manhã, 8h30, 10h30, às 17 horas e também às 19 horas a última missa. E é o dia do professor, o dia do mestre. É o dia do mestre, dia 15. Dia do mestre. E todos vocês, pais, mães, tios, avós, se tornam mestres também dos seus netos, seus afilhados. Mas, de modo muito especial, nós estaremos rezando pelos nossos professores, né? A nossa tia que nos educou, que segurou lá na nossa mãozinha para fazer a primeira letrinha com lápis, né? Com dificuldade. E esses que agora, encontrando uma sociedade um pouco diferente do nosso tempo, lutam para passar valores humanos e também o conhecimento. Não é somente o conhecimento técnico, mas passar também esses valores humanos que tanto necessita para uma sociedade melhor. Então nós teremos às 16 horas uma conferência com o nosso bispo Dom Gregório, lá no SEAC, e com o padre Anderson, doutor em filosofia e teologia, onde eles vão falar para os professores e para todos vocês que quiserem sobre o grande desafio de educar hoje dentro da escola, dentro da família, com os meios de comunicação, que às vezes impede a comunicação fraterna, né? O celular, essas outras coisas, né? Que impede o bom futebol na rua, né? A boa pelada na rua, né? A boa conversa entre os familiares, entre os namorados. Às vezes a gente lembra daquela música, eu acho que é da Rita Lee, a gente namora por telepatia. Eu acho que já era uma previsão, previsão do que está acontecendo hoje, né? Então, esse tema que é um tema que precisamos administrar. Como usar a tecnologia dentro da escola, dentro da família. Dom Gregório e o padre Anderson, que é professor na UCP, estará lá às 16 horas no SEAC esperando por você. E a gente, durante essa semana, a gente continua falando do final de semana, de 12 de outubro e de 15 de outubro também, que é dia, além de ser dia do professor, dia do mestre, é dia de Santa Teresa também, padroeira do nosso município. Padre, deixa uma mensagem para Teresópolis, né, para a paz pelo mundo. Olha, Santa Teresa, padroeira de nossa Teresópolis, Nossa Senhora Aparecida foi consagrada essa terra de Santa Cruz. A primeira missa aqui, né, quando chegaram os primeiros naus, os primeiros navios, foi celebrada uma missa e essa terra foi consagrada a Santa Cruz. Queridos, a cruz não é o terror, a cruz é o amor. Nossa Senhora é mãe e mãe é amor. Santa Teresa é uma santa, e santa é aquela que tem as virtudes de Deus. Então que nós, teresopolitanos, nós, teresianos, porque somos devotos de Teresa, que nós possamos seguir as coisas fundamentais na vida do ser humano. O amor, a esperança e a prática da caridade àqueles que nós convivemos e aqueles que estão milhares e milhares de quilômetros em outros países, em outros continentes, nós rezamos por eles. Então, que Santa Teresa continue abençoando a nossa cidade, que essa cidade continue crescendo, né, no amor, na caridade e também na prosperidade. Essa terra de Teresópolis, com certeza, Caminha não conheceu, mas está escrito lá naquela carta que ele enviou a Portugal. Aqui em Teresópolis, se plantando, tudo dá, né? Temos água, temos terra fértil, temos um povo maravilhoso, que acolhe aqueles que vêm também, como os nossos turistas gostam de visitar Teresópolis. Eu costumo dizer que aqui não tem só o dedo de Deus, aqui tem a mão completa de Deus sobre a nossa cidade. Então, que Santa Teresa abençoe todos nós, abençoe todos aqui da Diário TV, para que continue levando uma boa mensagem de esperança ao coração dos teresopolitanos.
Amém. Padre Jorge, muito obrigado. E tem que voltar mais vezes aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar. Tem um monte de pergunta aqui, mas fugiria do contexto do que era o tema de hoje do programa, né? Eu queria falar sobre a opinião dele sobre o aborto, sobre drogas, e a gente continua lutando contra isso. A nossa luta não vai parar, e o que a gente puder fazer, o que o programa LK Sena que puder contribuir, a gente vai contribuir com isso, porque para que esse mal não venha para o nosso Brasil. E falamos, logicamente, de Santa Teresa e de Santo Antônio, sendo que essa semana é Nossa Senhora Aparecida e Santa Teresa, né? Feriado. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã eu vou estar recebendo aqui o Antônio Carlos e a Isabel. Eles são do Rotary, fazem um trabalho muito legal, ajudam muita gente, cuidam de pessoas. Como eu até nem entrei nesse assunto, que não daria tempo, com o Padre Jorge, ajuda com cestas básicas, enfim. O Rotary faz um trabalho magnífico. A gente tem que falar disso, cesta básica, da sua atuação. Esse milagre que acontece de não faltar nada na despensa lá da paróquia de Santa Teresa. Graças a Deus, são mais de 500 famílias assistidas de toda Teresópolis, não só da paróquia, mas de toda Teresópolis, que no segundo sábado do mês estão lá para receber uma palavra de conforto, uma palavra também de crescimento humano, psicólogo, médico, e recebem a sua cesta básica, recebem o alimento e ficam felizes, porque nós precisamos olhar para a periferia existencial dos nossos irmãos. Pois é, isso é um trabalho grandioso, a gente vai ter o Padre Jorge aqui outra vez, vamos falar sobre isso. Muito obrigado a todos vocês, daqui a pouquinho está no YouTube, e logo mais tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, e amanhã a gente está de volta aqui, e o tema que a gente vai falar no programa de amanhã é sobre o Rotary e o seu trabalho. Muito obrigado a todos vocês, um bom final de tarde, e que a paz venha para Israel e para a Palestina naturalmente, naquela região toda ali, que é uma região de muitos conflitos. Tchau, obrigado.